Oi, gente, passando aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre o perdão incondicional. Eu tenho sido questionada muitas vezes, as pessoas falam: irmã, mas por que que você liberou o perdão? Se você tinha direito de casar de novo, porque seu marido que adulterou? E eu digo: não. A questão do perdão não é opcional. Quando você encontra com Deus, seus conceitos mudam. A questão do perdão é um mandamento, nós temos obrigação de perdoar. E não medir o tamanho do pecado do outro e querer se justificar para não perdoar. Se eu não perdoo, eu estou também cometendo pecado, independente do que for o pecado do outro. Porque quando Deus ele nos perdoa, ele não julga o tamanho do nosso pecado, ele perdoa todo e qualquer pecado. Então, queridos, as pessoas se enganam porque querem, né? Ou por não conhecer a palavra de Deus. No meu caso, os meus pensamentos foram totalmente mudados por causa da palavra. Eu também, o conceito de casamento para mim era uma coisa sem valor. Para mim, se errasse, era passa para frente, que a fila anda. Mas isso porque eu não conhecia a palavra, né? Então eu era aquela mulher que toda briguinha já arrumava as malas, dizia que ia embora. Era uma mulher muito orgulhosa, arrogante. Então quando um cai no adultério é porque já vem todo um processo de desgaste, né? Desgaste de convivência. Ou da parte de um, ou do outro, ou dos dois. E no caso, era mais da minha parte. E aí, claro que o meu esposo também tem os erros dele, né? Mas isso aí não convém eu estar falando, é ele que tem que relatar onde ele errou, o que ele aprendeu com tudo, que ele tirou de lição para a vida dele. Agora eu falo de mim. Então, quando eu conheci o cristianismo, foi depois da separação. Porque, na verdade, eu já era da igreja. Eu estava na igreja desde os 20 anos de idade. Eu passei 13 anos na igreja, mas eu nunca conheci o Senhor, nunca tive uma experiência com Deus, nunca tive conhecimento da palavra de Deus. Então, eu estava na casa do Pai, mas não estava com o Pai. E o Senhor mudou todos esses meus conceitos ao ler a sua palavra. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, porque é a palavra que nos liberta. Se você não lê a palavra, você não se firma em Deus, você não consegue obedecer, porque você não sabe quem é esse Deus que você serve, né? Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu também pensava como muitos pensam, né? Eu achava que não merecia um perdão, porque a gente se guardou, a gente fez a nossa parte, que o outro tinha que fazer também. Eu era olho por olho, dente por dente, a lei do retorno, porque isso é natural da nossa natureza humana. Todos nós vamos pensar assim. Só que o amor de Deus, ele é acima desse amor, dessa expectativa que nós temos sobre amor. É um amor extraordinário. Deus, ele não vai te condenar se você matou, ele não vai te condenar se você roubou, ele não vai te condenar se você adulterou, ele não vai te condenar se você mentiu. Para Deus, ele vai te dar o perdão incondicional. E nós aqui queremos medir o tamanho do pecado para saber se merece o nosso perdão ou não, mas Deus não faz isso. Então, queridos, assim como Deus nos perdoou, me perdoou de tanta coisa horrível, eu fui vendo o que eu fazia, né, as coisas horríveis que eu fazia, que não foi exposto publicamente, mas que eu sei que eu fazia, né? Como desrespeitar o meu marido, como gritar com ele, como desonrar pai e mãe, como enganar muitas vezes pessoas com negócios ilícitos. Tudo isso eu fazia, nós fazemos sem Cristo. Então, quando eu me senti perdoada, quando eu li o amor de Deus e recebi o perdão de Deus, quando eu vi o que Ele fez por mim, quando eu conheci a palavra, eu tive muito mais facilidade para liberar perdão incondicional para todos que me ferirem. Eu aprendi o perdão entendendo o tamanho do perdão que eu recebi de Deus. Eu aprendi a perdoar entendendo tanto que Deus já me perdoou e não me condenou por isso e nem me condena. Desde que há um arrependimento, né, Deus nos perdoa. Então também nós temos que perdoar da mesma maneira. Se há um arrependimento da parte de alguém que lhe feriu, perdoe, porque Deus sempre vai ser pelo perdão e a reconciliação. Você não é melhor do que o outro porque você está dando perdão, não. Você apenas está em obediência ao teu Deus.
o que isso é de obrigação de todo cristão, né? Então, aprenda uma coisa, perdoar é uma decisão. Deus é sempre pelo perdão e pela reconciliação. Então, cabe a nós ou deixarmos nosso coração ser endurecido, a dureza do coração não nos permite perdoar, ou darmos o perdão incondicional àquele que precisa do nosso perdão. Porque hoje eu estou precisando perdoar, mas amanhã eu preciso pedir perdão. Então, é uma via de mão dupla. Então, queridos, falando só um tiquinho aqui da Escritura com vocês sobre perdão, espero que você tenha compreendido um pouco sobre o perdão. E lá em Isaías 43, 25 diz: dos teus pecados passados não me lembrarei mais. Então o Senhor esquece o nosso pecado e nós também devemos esquecer o pecado dos nossos irmãos. Amém? Deus abençoe, graça e paz, queridos.